E boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso segundo shiur sobre o livro de Gálatas. Vamos começar hoje a destrinchar melhor o capítulo 1, mais profundamente. Acho que vocês vão gostar bastante desse dia de hoje, né? Então, vamos começar orando. Eterno, te agradecemos por esse momento, por esse tempo juntos, em comunhão, aprendendo a tua palavra. Que ela encontre, Senhor, uma terra fértil em nossos corações, que ela cresça e dê o fruto necessário, Senhor. Abençoe os irmãos que estão enfermos, que eles sejam curados em nome de Yeshua. E aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, ser com eles também, abençoando-os aonde eles estiverem. Te agradecemos por tudo que tem nos dado, Senhor, por tudo que tem chegado até nós. Pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela sua disciplina também em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos dela. Te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Vamos começar. Eu vou compartilhar a tela com vocês. E aí, quando vocês estiverem já vendo a minha tela, por favor, me digam. Deixa eu ver a linha. Está o livro de Gálatas. E lá vamos. Se alguém abrir o microfone, é só me falar assim. Estamos vendo. Já vou Estou começar. vendo, Rabino. Ah, Maru Hashem. Tudo ok. Joia. Estamos Então, vendo. amém. Obrigado. O livro de Gálatas, como nós falamos, ele está relacionado com algumas querrilot, com algumas congregações que estão na área da Galácia, né? E para a gente entender um pouquinho quem eram essas pessoas que ali estavam, né? Esses grupos, essas comunidades, essas congregações, essas sinagogas, elas eram formadas por quem, né? Então, judeus da diáspora que criam e os que não criam em Yeshua, prosélitos, são chamados de gentios convertidos formalmente ao judaísmo, gentios tementes ao Eterno também, e crentes em Yeshua, mas a gente vai aprender um pouquinho sobre esses gentios tementes, quem eles eram, como eles se comportavam. E descendentes das ovelhas perdidas da casa de Israel, que estavam sendo reunidos no cumprimento das promessas da Torá e dos profetas. Então, nesse universo de pessoas, né, ali também estavam as ovelhas perdidas, que é o que Yeshua fala, né? Porque por isso que ele foi enviado, né? E Shaul, sendo um discípulo de Yeshua, ele também deve ter essa mesma missão. E aí, na tradição judaica, lembrando no período do Segundo Templo, haviam duas categorias de gentios ligados a Israel. O Ger Tzedek, ou seja, o prosélito da justiça, um gentio convertido plenamente ao judaísmo, circuncidado, observante da Torá, como um judeu normal, nascido de um útero, né, judaico. E o Ger Sha'ar. O que é o Ger Sha'ar? O Ger Sha'ar, ele já é uma classe um pouquinho diferente do anterior. Deixa eu só liberar mais algumas pessoas aqui que estão entrando. O Ger Sha'ar é o prosélito do portão, ou estrangeiro do portão, da porta. Quem é essa pessoa? Eles eram gentios que não se convertiam formalmente ao judaísmo por alguma razão, por algum motivo, quer seja político, enfim, alguns motivos, mas ele vivia entre os judeus e aceitava o Deus de Israel. Frequentava as sinagogas normalmente, ouvia a Torá no Shabbatot, participava de algumas práticas judaicas, mas não era considerado judeu, porque ele foi até a porta somente, ou seja, ele não entrou completamente. Ele foi até um limite. É esse grupo que na Brit Hadashah aparece, muitas vezes, o termo temente a Deus. Opa. Temente a Deus. Sebomenoi ton teon. Né? Um exemplo desse tipo de Ger Sha'ar, né, de Ger Sha'ar, é Cornélio, que está lá em Atos capítulo 2. Quando a gente fala sobre
esse Gersha, Ar, toda essa população que estava ali na área da Galácia, né? Temos que lembrar que também existe a dispersão de Israel, né? Ou seja, aqueles que foram levados cativos, né? As 10 tribos de Israel. Isso está lá em 2 Reis 17, 6 ao 23. Então, Israel, o reino do norte, é levado cativo pela Síria. Então, diz lá, assim foi Israel transportado de sua terra à Assíria, onde permanece até hoje. Deuteronômio 28, 64 diz, a Torá já havia previsto que em algum momento os judeus iriam se espalhar de tal maneira entre os povos, né, basicamente pelo cumprimento da dispersão das 10 tribos. Então diz lá, o Eterno vos espalhará entre todos os povos, de uma extremidade da terra até a outra. Então, nesse momento, na dispersão, quando Israel é levado cativo pela Síria, né, ali em 2 Reis, o reino do norte, as 10 tribos, nesse momento nasce a realidade das ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, aquele povo que foi levado, foi espalhado entre os povos, né, e se misturou com os povos. Então, nós temos algumas profecias que seriam, o povo seria misturado entre as nações. Né? Oséias 7,8 diz lá, Efraim se mistura com os povos. Quem é Efraim? Efraim é o reino do norte, é o reino de Israel. Oséias 8,8, Israel foi devorado, agora está entre as nações como objeto sem valor. E ser devorado é uma figura de linguagem que fala que você foi absorvido, né? Que você foi realmente assimilado, digamos assim. Amós 9,9 diz lá, sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, como se sacode com peneira, e nenhum grão cairá por terra. As tribos perderam a sua identidade. Elas se tornaram, na visão judaica tradicional, no Reino do Sul, como gentios. Aqueles que se misturaram, que foram devorados, que foram assimilados dentre as nações, seguindo outros deuses, tendo outras práticas, né, adotando outras culturas. Né? Então, o Reino do Norte se torna esse povo alheio, né, de Hashem. Mas sempre existiu a promessa de restauração, né? Sempre houve, apesar de todo o afastamento, de toda a severidade pelo afastamento, sempre existiu por parte de Hashem a promessa da restauração. Deuteronômio 3, de 1 a 3, diz lá, depois de dispersos, Deus promete juntá-los de volta. Então o Eterno teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e terá compaixão de ti e tornará a juntar-te de todas as nações. Jeremias 31, 31 a 37, fala da renovada aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ezequiel 37, 16 a 22, é a visão dos 2 pedaços de madeira, Judá e Efraim, que se tornam um só na mão de Hashem. Aqui já temos o plano da renovada aliança, onde é a reunião das 2 casas, Judá e Israel. Isso também está em Oséias, capítulo 1 também, onde fala da reorganização, do reemplazamento, do reajuntamento de Israel e Judá, e que elegem sobre si um só cabeça, que é Mashiach. E Yeshua, quando ele é enviado, ele identifica essas ovelhas perdidas. Ele fala em Mateus 10,6, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24, ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. João 10, 16 diz, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Que aprisco? De Judá. Tem as ovelhas que são de Israel. A mim convém conduzi-las, ou seja, trazê-las de volta. E Yeshua deixa claro que a sua missão tem foco na restauração de Israel como a nação, né? Israel, reino do norte, Israel, Judá, reino do sul, mas a nação completa, que está o reino do norte espalhado entre as nações. O cumprimento desse chamado dos gentios, né, a gente vê lá em Atos, capítulo 15, verso 14 ao 17. Ali é estabelecido o concílio de Jerusalém. Yaakov, que era irmão de Yeshua, né, cita Amós,
capítulo 9, do verso 11 ao verso 12. E lá em Amós diz, dizendo que o retorno dos gentios, crentes em Yeshua, é o cumprimento da profecia da restauração da tenda de Davi. Ora, a tenda de Davi está representando também as 12 tribos perdidas. Romanos 9, 24 a 26, Shaul aplica Oséias 2:3 e 1:10 aos não-judeus crentes, chamados de gentios. E lembra que nós aprendemos no Shabat na sinagoga que Goi, ou Goim, também pode se relacionar com Israel. Então diz lá, chamarei povo meu ao que não era meu povo, ou seja, Lo-Ami. Essa expressão Lo-Ami está lá em Oséias 1:10. Ou seja, eu vou chamar aquilo que era, mas abandonou, e por ter abandonado, vai ser considerado Lo-Ami, vai ser considerado, né, não meu povo, mas o Eterno lembra da promessa dada a Abraão e fala, não, eu terei misericórdia dele sim. Ou seja, muitos desses chamados gentios eram vistos como cumprimento da promessa de Hashem a respeito da casa de Israel, que estava começando a ser restaurada. E qual é a conexão com Gálatas 1? Agora a gente consegue ler Gálatas 1 sobre uma nova luz, sobre um novo enfoque. Shaul prega às nações, né, gentios, sendo que parte desses gentios eram descendentes dispersos de Israel. Ou seja, quando ele vai para essa região da Galácia, né, aos Gálatas, e aquelas congregações, aquelas querrilot que eles estão, ali tem também os dispersos de Israel, ou seja, as ovelhas perdidas de Israel. Como não se tem etiqueta, né, não se tem crachá dizendo quem é quem, Shaul vai pregar, vai levar a palavra para este povo, trazendo-os de volta conforme as profecias. Esse povo lá em Gálatas 1 estava sendo pressionado a aceitar um outro evangelho, não a idolatria pagã, mas a exigência de que só poderiam ser aceitos por Hashem mediante a conversão ritual completa ao judaísmo, a circuncisão como condição salvífica, como condição de salvação. A Torá já tinha advertido: não sigam mensagens que desviem você da fidelidade ao Eterno, Deuteronômio 13, de 1 a 5, né? Então, Shaul novamente ecoa essa advertência: tomem cuidado com aquelas pessoas que querem te levar para longe da Torá. Então, lendo Gálatas agora, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, a gente vai entender um pouquinho mais deste contexto. Então, diz assim: Shaul Shaliach, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Yeshua Hamashia e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às Querrilot da Galácia. Graças a vós e parte de Deus Pai e do nosso Senhor Yeshua Hamashia, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa, aí ele está falando aos Gálatas, passasseis daquele que vos chamou à graça de Machia para outro evangelho. Aqui eu coloquei em amarelo outro evangelho para chamar a nossa atenção sobre esse termo. Como assim outro evangelho? E que outro evangelho é esse? Então vejam, há uma população aqui, e Shaul está falando assim com eles, né? Quem ele está espantado como que essas pessoas tão rapidamente passaram da graça, que é Yeshua, para outro tipo de mensagem, de bessorot, de boas novas, tá? E aí Shaul está um pouco espantado com isso. Então, quando a gente faz um olhar judaico sobre Gálatas, a gente precisa levar em conta três eixos para a gente compreender bem. O contexto de Rav Shaul, como judeu fariseu, instruído na Torá, escrevendo para, entre aspas, não-judeus, que estavam sendo pressionados a adotar outro evangelho. A referência na Torá para sustentar o que Shaul está falando, e o sentido messiânico, ou seja, isto é como a mensagem de Yeshua cumpre e esclarece a Torá.
Então, esses 3 pontos, esses 3 pilares, nós temos que levar em consideração para entender bem Gálatas 1. Shaul direciona suas cartas para as querilotes da Galute. No verso 3, ele deseja shalom a todos, que nós já vimos na aula passada, que significa a palavra shalom, né? Shalom vem da raiz da palavra shalem, que significa algo pleno. Portanto, não pode haver shalom sem shalem. Shalom não significa ausência de guerra, mas a plenitude, integridade, bem-estar, harmonia com Hashem, com o próximo e consigo mesmo. Em Isaías 26, verso 3, tu guardarás em perfeita paz, Shalom, Shalem, aquele cuja mente está firme. Em Juízes 6, 24, Gideão chama o altar de Adonai Shalom, o altar da plenitude, o eterno da plenitude. Shaul está falando de um sistema, veja, e aí nós vamos agora voltar lá no verso 4, vamos seguindo, quer dizer, ao verso 4. Shaul nos diz que Yeshua nos se entregou para nos libertar desse sistema mundial maligno, ou mal, dependendo da tradução. O que Shaul está querendo dizer com isso? Que sistema mundial maligno é esse que ele está se referindo? Shaul está falando de um sistema de valores, práticas e poderes que se opõem à Torá. Isso inclui idolatria, injustiça, orgulho humano, rituais falsos e a deturpação da Torá. Ou seja, esse sistema de deturpação da Torá, de levar o homem para longe da Torá, Shaul está enxergando isso como algo maligno, algo mal. Então, a relação com o contexto de Gálatas está assim, ó, Shaul está repreendendo os Gálatas que foram seduzidos por outro evangelho. Lembra? Tão rapidamente vocês deixaram a graça de Mashiach por um outro evangelho. Basicamente, que novo evangelho é esse? Que ele está querendo dizer, outro evangelho é esse? É um sistema de legalismo e imposição de rituais como condição de salvação. A condição de salvação é crer em Yeshua e obedecer os mandamentos, e não obedecer os mandamentos somente. Esse sistema que ele chama de maligno é a mentalidade humana de depender da justiça própria, dos seus atos, dos seus créditos, daquilo que você faz positivamente ou de forma bondosa, achando que somente isso é o suficiente, né? Ou seja, da tradição externa ou de líderes corruptos que, em vez da graça de Hashem em Yeshua, oferecem os seus serviços ou as suas, entre aspas, autoridades. E ele faz essa comparação com o Torá e os profetas. A Torá já adverte, né, contra esses sistemas humanos corruptos. Lá em Devarim 13, de 1 a 5, diz: não ouvirás profetas ou sonhador que te induzas a outros deuses, que te induzas a se afastar da Torá. Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Aqueles que deturpam a Torá e dizem que isso é ok, que isso é lícito, que isso é perfeito, que isso deve ser feito, que isso é bom. Não. Shaul vê o mundo presente mal, ou seja, como uma extensão deste perigo de tentar substituir a verdadeira aliança de Deus por um sistema humano distorcido, onde você acaba abandonando a graça de Hashem, ou seja, esse favor que você não merecia, mas ele fez por você, ele morreu por você, né? Por uma ação sem Yeshua, desassociado com de Yeshua. Então, ele fala, maravilho-me de que tão depressa você passou daquele que vos chamou a graça de Mashiach para outro evangelho. E aí, em grego, a palavra evangelho é euangelion, ou seja, boa notícia ou boa nova, para uma outra boa nova. Ou seja, agora você vai ser judeu, você vai ser reconhecido, agora você vai receber a salvação porque você fez a circuncisão, né? Ou seja, significando anúncio de algo favorável, principalmente a salvação em Yeshua, no contexto messiânico, a gente vai usar essas palavras também, Bessorot. É o equivalente em hebraico, na literatura judaica clássica, né, e textos bíblicos, não existe uma palavra que traduz exatamente evangelion, mas há conceitos próximos, ou seja, Bessorá, Bessorá Tová, ou Bessorot Tovot, significando
boas notícias ou boa mensagem, né? É a tradução usada na tradução messiânica moderna para evangelho, ou bessorá. Opa, sei demais. Né? Então, é aquilo que está lá em Romanos 1, de 1 a 3. As boas novas que Yeshua veio para trazer. Né? E aí, avançando mais um pouquinho, Gálatas de 7 ao verso 14, diz lá, de fato, não existem dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Machia, ou seja, as boas novas de Machia. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebestes, seja ele excomungado. É, porventura, o favor dos homens que eu procuro, Shaul fala, ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo do Mashiach. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Yeshua HaMashiach. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia Kehilá de Hashem e a assolava, e avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação. Extremamente zeloso Shaul era do que das tradições de meus pais. Então, aqui Shaul também diz, né, qual que era o zelo dele, extremamente zeloso das tradições dos meus pais, ou seja, muitas das leis rabínicas que afastavam as pessoas da verdadeira Torá, de obedecer realmente a Hashem. No verso 10, né, ele fala, acaso buscou aprovação humana? Por que Shaul fala isso? Né? Se eu ainda fizesse isso, porque realmente ele buscava isso, porque ele aprendeu aos pés de Gamaliel e ele era extremamente zeloso, então ele buscava a aprovação dos seus líderes, dos seus superiores. Mas quando ele entende que ali há uma deturpação da Torá, ele entende que não, agora eu não quero mais agradar a homens. Eu não me importo mais com aquela tradição que fere a Torá, que vai contra a Torá, que aumenta ou que diminui a Torá, ou que distorce a Torá, ou que coloca o cumprimento mecânico da lei acima de Mashiach, como algo que vem antes de Mashiach. Ele fala, não, agora a minha intenção, o meu desejo, o que eu busco é agradar a Hashem. Como? Obedecendo aos seus mandamentos, realmente, e não aos de homem, né? Então, Shaul fazia isso, e ele fez isso durante algum tempo. E quando é que ele para de fazer isso? Quando ele tem aquele encontro, né, no caminho de Damasco ali. Ali muda-se muita coisa na concepção de Shaul. Voltando do capítulo, do verso 15 ao verso 24, nós vamos em Gálatas. Mas quando aprove aquele que me reservou desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar o seu filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, né, entre aspas, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia e lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Quefas e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos, não vi mais ninguém a não ser Jacó, Tiago, irmão do Senhor Yeshua. Isto que vos escrevo, Deus me é testemunha. Não o estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Sicília e da Cilícia. Eu era desconhecido e ainda não havia feito prosélitos nas querrilotes da Judéia. Tinham eles apenas ouvido falar de mim. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia. E glorificavam ao Eterno por minha causa. E aqui nós vemos a palavra, que em algumas traduções que vocês vão ver, lá estava falando assim, eu ainda não havia ido, né, às congregações cristãs, é que algumas traduções trazem, mas na verdade, aqui a palavra é eclésia, né? E eclésia é somente congregação. Cristã não existe no texto
dos textos antigos e mais aceitos do livro de Gálatas. É um acréscimo feito pelos tradutores, que leva a pessoa a achar, a ter uma compreensão diferente do que o texto realmente está dizendo. E a outra palavra que é muito interessante nessa passagem é essa palavra aqui embaixo, proselition, proselitizon, em altais. Isso quer dizer o quê? Eu não estava fazendo prosélito, eu não estava buscando converter ninguém ali ainda. Né? Ou seja, converter a quê? Converter a Torá, converter a lei de Hashem, a obediência aos mandamentos de Hashem. Então, esse texto também diz para a gente que a Shaul, né, ele, aonde ia, ele buscava fazer a conversão correta das pessoas à Torá, a Mashiach, crer em Mashiach e ser obediente à Torá, de acordo com o que os profetas estavam falando, trazer essas ovelhas perdidas de volta para casa. Então a gente tem que entender que o primeiro foco eram as ovelhas perdidas entre os gentios. Shaul começa pelos gentios que já tinham alguma ligação espiritual ou ancestral com Israel, esses que são chamados de ovelhas perdidas, esses que se misturaram entre os povos, né? Isso cumpre a prioridade da missão de Yeshua. Primeiro Israel, mesmo entre os gentios. Mateus 10, 6 e 15, 24. E de primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel. Consequentemente, os outros que não têm uma ligação ancestral também virão, também farão parte do povo de Deus. Então, esses gentios podem incluir descendentes das tribos do norte de Israel que estavam dispersos e não reconheciam a sua identidade. Muitos perderam a identidade. Quantas pessoas hoje não sabem que têm algum tipo de ancestralidade com o povo de Israel? Acham que nunca tiveram, e na realidade muitos têm. Então, eles perderam a sua identidade. E depois o foco é os gentios propriamente ditos. Então, após alcançar as ovelhas perdidas, o evangelho se estende também a gentios sem ancestralidade israelita, que são atraídos pela graça de Yeshua. Isso se alia com Isaías 49, 6, ou seja, estará Israel para ser luz das nações. Essa é o grande chamado, anunciar entre os gentios, levar as Bessorot entre os gentios, levar a palavra de Hashem, não somente ao pagão, né, como muitas vezes as pessoas acham que o termo gentil está se referindo, mas o termo gentil está se referindo àquele povo que se misturou, que foi absorvido, mas o Eterno vai sacudir o tapete para que essas pessoas sejam tenham a capacidade, tenham a possibilidade de retornarem, né, para as práticas de obediência à Torá, mas não de forma legalista, né, como alguns que estavam ali voltando, mas começaram a se sentir, ouvir aquela outro tipo de evangelho, de boa nova, né, tem que se circuncidar para ser salvo. Não, não é isso que a Torá diz. Não é isso que os apóstolos, que Yeshua ensinou. Esse é o sistema maligno de deturpação da verdade da palavra. E é isso que Shaul, que Mashiach, que os apóstolos e que nós hoje estamos incumbidos de falar a verdade, de trazer essa luz para todos aqueles que desejam e trazer as ovelhas perdidas da casa de Israel de volta para o aprisco, né? Unificar novamente esse povo. Então, com isso, nós lemos todo o capítulo 1 hoje, revimos algumas partes e trouxemos mais várias informações sobre o contexto de Gálatas 1, né? O que é esse sistema maligno? O que é esse evangelho que alguns saíram correndo rapidamente para abraçar ele? Ou seja, largando a graça de Mashiach, o que não pode ser feito, né? Então, essa deturpação do ensino da Torá, levando pessoas, muitas vezes, a perderem, né, se desviarem do caminho, né, a caírem da graça. Então é isso que Shaul começa aqui, indignado, a falar já no capítulo 1. Quem vos trouxe essa palavra e como é que vocês podem aceitar isso de uma maneira tão rápida?
Não aceite nada diferente do que a doutrina, ou seja, do que o ensinamento, do que Hashem tem ensinado na Torá, do que os apóstolos têm ensinado. Nem que um anjo venha do céu, ou seja, aconteça algo sobrenatural. Não se desviem do que Hashem tem ensinado, do que a Torá está dizendo, e não se desviem para conceitos humanos, para deturpação dos ensinos humanos, deturpação dos ensinos de Hashem pelos ensinos humanos. Que o Eterno abençoe cada um de vocês, que espero que tenha sido mais um momento de aprendizado, e que no próximo a gente vai estudar capítulo 2, capítulo 3, e vamos avançar no estudo do livro de Gálatas, e que espero que ele seja um livro abençoador e esclarecedor para cada um de vocês sobre esses aspectos da lei e da graça. Por que Shaul às vezes bate tão forte nesse assunto? Vou parar a gravação.